Bom, pessoal, vamos começar então o nosso primeiro módulo do curso de Excel do básico ao avançado. Nesse módulo nós vamos aprender os fundamentos básicos do Excel. Então ele é destinado tanto para pessoas que nunca tiveram experiência nenhuma com Excel, como aquelas que conhecem bem pouco. Então, se você se encaixa nesse público, continue assistindo esse vídeo porque tem muito conteúdo importante. Lembrando que as aulas desse módulo estão todas separadas aqui na descrição. Então tem a minutagem aqui que começa cada uma das aulas. Espero que vocês gostem bastante e para poder ajudar esse projeto e eu poder trazer novos cursos para vocês, lembra de se inscrever no canal, curtir e deixar um comentário aqui embaixo, que isso é muito importante para a divulgação desse vídeo. Bom, pessoal, então vamos na aula de hoje conhecer a interface do programa, né? Trabalhar com ele é muito simples, a interface dele é bem fácil a gente entender. A gente começa aqui em cima com a nossa barra de tarefas, tá? Onde a gente tem diversas opções, como as opções aqui em arquivo para poder salvar os nossos documentos, imprimir e tudo mais. E temos as abas de formatação, né, como a da página inicial aqui. O importante para a gente poder trabalhar com Excel é entender que tudo que está aqui na barra de ferramentas, ela está por grupo. Por exemplo, nós temos aqui o grupo fonte, tá? Então, tudo que for relacionado à fonte, tudo que for relacionado à letra, ela vai estar aqui dentro dessas duas barras. Temos também o grupo alinhamento, onde vai estar a parte de alinhamento centralizado, esquerda, direita e tudo mais. A parte de número, onde a gente vai trabalhar com formato moeda, formato porcentagem, dentre outras opções. E tudo mais que está aqui, que a gente está na aba página inicial. Nós também temos aqui a aba inserir, onde a gente pode trabalhar com tabelas, imagens e outros itens. A layout de página, que é onde a gente vai trabalhar com a formatação, né, da nossa página para impressão. A aba de fórmulas, tá? Caso eu queira usar alguma fórmula pré-definida do sistema. A aba de dados, revisão, exibição, suplemento e equipe, tá? Então temos várias abas aqui que ao longo do curso a gente vai trabalhar com elas, tá? Logo aqui abaixo nós temos aqui uma barra um pouquinho mais fina que a gente tem algumas opções bem bacanas, tá? A primeira delas, ela está exibindo aqui, ó, A1, tá? Aqui ela vai exibir a célula que está selecionada. Eu ainda não expliquei para vocês o conceito de célula, tá? Mas é importante a gente conhecer isso aqui. Beleza? Um pouquinho mais à frente nós temos a barra de função, tá? Então, aqui nessa barra, todas as funções, tudo que nós estivermos trabalhando aqui no Excel vai estar aparecendo aqui. Então, aqui pode estar aparecendo o número, mas a fórmula, a função que chegou aquele número vai estar aparecendo aqui em cima. E logo aqui abaixo nós temos então a nossa planilha, que ela é como se fosse um jogo de batalha naval, onde temos letras na parte de cima e do lado nós temos os números, tá? Isso aqui também, na próxima aula nós vamos entender bastante esse conceito aqui. Eu vou pegar uma aula inteira para a gente treinar e conhecer esse conceito. Logo aqui abaixo nós temos a opção Plan 1, tá? Tá vendo onde está escrito aqui Plan 1? Isso significa que tudo isso que vocês estão vendo aqui é a planilha 1. Então, eu tenho um botãozinho de mais aqui, onde se eu clicar nele eu posso estar adicionando outras planilhas para poder estar trabalhando, tá? Tudo isso aqui a gente vai aprender em aulas futuras, beleza? Um pouquinho logo aqui abaixo também tem a parte de exibição, tá? Então nessa barra verde eu tenho essa exibição normal. Se eu clicar na próxima exibição, eu tenho uma exibição de folha, tá? Então o que é imprimido e aparecer nessa folha eu consigo ver aqui nesse layout de página. Tenho também uma outra visualização que é a de quebra de página, tá? Tudo isso aqui a gente vai aprender a trabalhar. Também eu queria mostrar aqui para vocês o zoom, então se você não estiver enxergando, você pode estar trabalhando, aumentando ou diminuindo o zoom aqui, tá? Tudo isso aqui você pode fazer, personalizar para poder trabalhar. Lembrando que o zoom aqui não vai interferir no que vai ser impresso, tá? Então se você aumentar o zoom aqui para enxergar, não quer dizer que isso vai influenciar na hora da impressão. Bom, pessoal, nessa aula então eu queria passar para vocês o conceito principal aqui da planilha, tá? Quando a gente está trabalhando com Excel, a gente tem três conceitos que a gente tem que colocar na cabeça,
que é o conceito de linha, coluna e célula, tá? No Excel, as linhas, elas são definidas por números. Então, nós temos aqui, ó, se eu clicar no número 1, nós temos a linha 1, a linha 2, a linha 3, a 4 e muito mais, tá? Essa planilha aqui, ela é infinita. Se eu for rodando aqui, ela não vai ter fim, tá joia? E do mesmo jeito que ela é infinita em linhas, ela também é infinita em colunas. Então, se eu for clicando aqui, ó, eu tenho a coluna B, C, D e aí vai, tá? Se eu for arrastando também lá para frente, eu vou conseguir chegar aí em várias repetições, né, de AA, AB, AC e assim por diante. Também é infinito, tá? Também não tem fim o número de colunas. Então, a gente tem dois conceitos aqui que a gente já trabalhou, que é o conceito da linha e o conceito da coluna. E tem um terceiro conceito que a gente tem que ter no Excel, que é extremamente importante a gente saber antes de continuar a trabalhar, que é o conceito de célula. Cada um desses quadradinhos, ele é uma célula. E como eu falei para vocês, dependendo de onde eu clico aqui, ele já vai aparecer aqui para mim o nome dessa célula. Então, o nome da célula é dado como o nome da coluna e o nome da linha que ela pertence. Então, nós temos aqui que essa célula, ela é a F7, enquanto essa que eu cliquei aqui é a I11, tá? Então, a célula ela vai acompanhar sempre a coluna e a linha que ela estiver. Então, o que é importante eu entender nessa aula? Que uma célula ela é formada por uma coluna e por uma linha, e se eu precisar selecionar qualquer uma das células, basta eu clicar sobre elas. Se eu precisar selecionar uma coluna, eu vou clicar sobre a minha coluna. E se eu quiser selecionar uma linha, eu vou clicar sobre uma linha completa, tá? Então, isso aqui é o importante da gente entender durante a aula de hoje. Bom, pessoal, vai ter situações que o campo aqui, né, que a gente está trabalhando, tanto a nossa linha como a nossa coluna, não vai comportar o que a gente vai escrever, tá? Então, é importante a gente conhecer um outro conceito bacana aqui, que é o que eu posso arrastar e aumentar ou diminuir o tamanho, né, que ocupa uma determinada coluna ou uma determinada linha, tá? Então, eu posso trabalhar e mexer com os dois. Então, o que a gente vai fazer? Por exemplo, se eu quiser aumentar aqui o tamanho do B, eu venho logo após o B, na barrinha logo após ele, para o mouse em cima, o mouse transformou nessa setinha um para um lado para o outro, eu clico e seguro e arrasto, tá? Assim eu consigo aumentar. A linha é a mesma coisa, sempre depois. Então, eu quero aumentar aqui a 4, eu vou na barrinha logo após a 4, clico, seguro e arrasto e vou aumentar também. Mas, se eu não quiser trabalhar dessa forma, se eu quiser trabalhar com o tamanho exato do item que estiver aqui dentro da minha coluna, como que eu faço? Bom, por exemplo, aqui nessa coluna A, vamos supor que eu tenho a palavra nome escrita nela, tá? E eu quero que ela fique bem colada com a escrita nome. Então, eu venho aqui entre o A e o B e dou 2 cliques, tá? Assim, ele vai puxar lá para o tamanho do nome. A segunda, eu quero endereço, tá? E agora eu venho entre o B e o C, clico e ele também vai deixar do mesmo tamanho. E o mesmo vale aqui para a horizontal. Se eu for dando 2 cliques aqui, ó, eu consigo voltar eles todos do tamanho original. Agora, se eu precisar adicionar, por exemplo, um nome, e esse nome invadir aqui o campo da frente, por exemplo, ele invadiu aqui a célula B2, o que eu faço? Simples, vou lá no A, 2 cliques, e ele vai ocupar o tamanho do maior item que está aqui, tá? Então, eu tenho aqui o Emerson Carvalho, ele vai ocupar todo esse espaço necessário aqui para caber o nome Emerson Carvalho, beleza? Agora, caso eu tenha um nome um pouquinho maior e eu não quero deixar ele daquele tamanho, eu quero deixar a minha coluna com o tamanho no máximo aqui, por exemplo, só do Emerson Carvalho, o que eu posso fazer? Eu posso selecionar esse item, tá? Vim aqui em cima, ó, na parte de alinhamento e clicar em quebra de texto automático, tá? Então, ele vai quebrar o texto, vai passar o texto para a linha de baixo, de acordo com o tamanho, né, do que está escrito aqui em cima, do tamanho que você definiu aqui. Se eu aumentar o espaço, olha, ele vai abrir um pouquinho mais de espaço para eu poder escrever o meu nome. Se eu diminuir, ele então vai diminuir o espaço, tá?
Uma outra coisa interessante quando a gente está trabalhando com formatação, que nem eu coloquei aqui a quebra de texto automático dentro dessa célula. Então perceba ó, que eu clico sobre ela, está aqui ó, quebra de texto automático. Mas aqui na célula de cima não está com quebra de texto automático. Se eu quiser que toda essa coluna fique com a quebra de texto automático, o que eu faço? Eu clico sobre a letra A, venho aqui e clico em quebra de texto automático. Agora, quando eu diminuir, olha, ele já vai quebrar o texto. E isso, olha, não está adicionado em nenhuma das outras colunas. Está adicionado apenas na coluna A. Se eu quiser adicionar qualquer função, tá, gente? Isso aqui não vale só para quebra de texto, não. Vale para formatação aqui de fonte, de tudo mais. Eu estou mostrando aqui na quebra de texto só para vocês poderem entender. Se eu quiser adicionar isso em toda a minha tabela, é só eu clicar aqui ó, nessa junção. Tá? Então, entre o 1 e o A, se eu clicar nessa setinha, eu vou selecionar toda a minha tabela. Aí eu posso definir a quebra de texto automático em toda a minha tabela. Agora, independente da célula que eu clique, ele vai estar com a quebra de texto automática ativada. Tá? Então, essa é uma função bacana da gente utilizar aqui dentro do Excel. Uma outra função também muito útil que a gente vai usar bastante é a função de mesclar e centralizar. Tá? O mesclar, o que ele faz? Ele junta duas ou mais células. Então, por exemplo, eu tenho aqui a célula A4, B4 e C4. Se eu clicar em mesclar e centralizar, todas essas células vão virar A4. Então, quando eu trabalho com o mesclar e centralizar, sempre ele vai pegar a primeira coluna e a primeira linha. Como aqui eu fiz uma mesclagem começando pelo A, então essa célula vai chamar A4. Se eu fizer aqui em pé, né, começando com B e no 6 e mesclar, você vai ver que ele vai virar o B6. Se eu pegar aqui no D, vir até o F e descer até o 9, então ele começou no D e no 6. Se eu clicar em mesclar, ele vai virar a célula D6. Tá? Então, quando eu trabalho com a mesclagem de células, isso é necessário em algumas tabelas que a gente for trabalhar, a gente tem que notar que o quê? Ele vai trabalhar, ele vai começar a mesclar pela primeira coluna e primeira linha que a gente estiver trabalhando, tá? Então, tudo isso é recursos que a gente consegue utilizar e a gente vai utilizar muito durante as aulas. Bom, pessoal, então na aula de hoje vamos ver alguns métodos de seleção que podem ser feitos aqui no Excel. O primeiro é o básico que a gente estava até vendo na aula anterior, que é o clicar e arrastar, tá? Então, se eu clicar em determinada célula arrastar, eu vou estar gerando um grupo, né, de células selecionadas e aí sim eu consigo mudar as propriedades dela, tá? Para poder modificar qualquer coisa, seja uma fonte, seja a quebra de texto, mesclar, formato moeda, tudo mais, a gente vai precisar selecionar, tá? Então a seleção, posso estar clicando e selecionando o que eu quiser. Se eu quiser selecionar uma coluna completa, nós vamos clicar sobre o nome da coluna. Então, por exemplo, coluna A, clique em cima do A C em cima do C e assim por diante. As linhas a mesma coisa, se eu quiser selecionar a linha 3, eu clico sobre o número 3, a 4 eu clico sobre o número 4 e tudo mais, tá? Tem uma forma também de a gente selecionar colunas e linhas. Então, se eu, por exemplo, quiser selecionar toda a coluna A, B e C, eu clico e seguro sobre o A e arrasto até o C, tá? Então, ele já vai selecionar toda essa coluna, tá? Então, tudo que tiver lá para baixo, ó, se eu for descendo, vai estar selecionado. E o mesmo vale para a linha. Então, se eu clicar e segurar sobre a linha, eu vou estar selecionando toda a linha, tá? Essas ferramentas vão ser necessárias mais à frente, quando a gente estiver trabalhando e precisar formatar mais de um campo de uma vez. E uma outra forma de seleção que nós temos é a seleção de planilha, que ela vai selecionar toda a nossa planilha, que é nessa setinha, né, nessa junção entre o 1 e o A. Se eu clicar sobre ele, então toda a minha planilha vai ser selecionada, tá? Fora essas formas de seleções que eu mostrei aqui para vocês, tem uma também interessante, que é para quando a gente está trabalhando com um texto, por exemplo, aqui o nome da pessoa e o sobrenome, e eu quero formatar, por exemplo, só o nome dela. Se eu, por exemplo, aqui colocar negrito, olha, todo o campo vai ficar negrito. Se eu mudar a cor para vermelho, todo o campo vai ser mudado a cor para vermelho. Se eu quiser editar somente um nome ou sobrenome, o que eu vou ter que fazer? Eu dou 2 cliques, tá? E aí eu faço o arrastar.
né? Eu clico e arrasto sobre o nome que eu quero mudar. Então, por exemplo, o primeiro nome eu vou colocar preto e o sobrenome eu vou deixar vermelho, ok? A seleção aqui também ela pode ser feita com cliques. Então, se eu der 2 cliques, ele vai selecionar também só a palavra para eu poder editar elas, tá? Lembrando que para isso funcionar, eu tenho que dar 2 cliques dentro da célula e depois aqui dentro ir clicando e selecionando e fazendo as modificações que eu quero dentro das palavras que estão aqui dentro, tá? Então, essas são as seleções que nós vamos trabalhar durante o curso. É importante que você saiba fazer elas, saiba trabalhar totalmente com elas, porque a gente vai usar muito isso aqui, tá bom? Bom, pessoal, na aula de hoje, então, nós vamos trabalhar com palavras e números, tá? Então, para isso, o que a gente vai fazer? Eu vou selecionar toda a minha tabela, vou apertar a tecla Delete para poder deletar tudo e vou desligar o mesclar e o quebra de texto automática também. Vai deixar a tabela o mais próximo possível de quando ela vem nova aqui para a gente, tá? E a gente vai começar a trabalhar com palavras e números. Eu não vou estar usando aqui no canto porque fica difícil da gente enxergar. Eu vou usar mais o meio aqui, tá? Vamos começar a trabalhar com palavras. Então, quando eu escrevo uma palavra, você vai perceber que ela fica alinhada naturalmente à esquerda, tá? Então, ela vai ficar alinhada à esquerda, mas eu posso fazer essa modificação de alinhamento. Como? Aqui na parte de alinhamento. Então, se eu mudar para direita, centralizado ou esquerda, ele vai fazer essa modificação. Mas, naturalmente, por padrão, sempre à esquerda. O número, já não. O número, ele é, por padrão, à direita. Mas, eu também posso estar centralizando e levando ele para a esquerda, caso eu queira, tá? Então, como que a gente vai saber, quando a gente estiver trabalhando aqui com números, saber se esse número realmente ele é um número ou ele foi interpretado pelo sistema como uma palavra? Simples, o alinhamento original dele. Se o alinhamento estiver à direita, é um número. Se estiver à esquerda, é uma palavra, tá? As palavras também a gente consegue fazer diversas formatações nela. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, trocar a fonte, posso mudar a cor dela e aplicar os efeitos negrito, itálico, sublinhado e demais efeitos de texto, tá? O número também. Com o número, eu posso vir, adicionar sublinhado, itálico, negrito, posso mudar a cor, posso mudar a fonte dele e tudo mais, tá? Então, as mesmas formatações que a gente consegue fazer aqui com a palavra, a gente também consegue fazer com o número, tá? O detalhe do número é o seguinte, é que eu consigo trabalhar com formas diferentes de número, tá? Aqui a gente tem um numeral inteiro, ok? Mas se eu quiser transformar ele no numeral de moeda, eu venho aqui, ó, nesse desenho e clico sobre o ícone moeda. Sempre quando aparecer aqui, ó, esse monte de jogo da velha, significa que o tamanho do campo não comporta o item que está ali dentro. E para corrigir, basta a gente vir aqui, no caso, entre o F e o G e dar 2 cliques, então ele vai abrir o tamanho necessário para mostrar. Você percebe que o formato moeda, ele já adiciona o R cifrão, a vírgula e os decimais, tá? Os centavos. Então, eu não preciso ficar adicionando o R cifrão. E se eu clicar sobre o F aqui, por exemplo, e clicar sobre o valor moeda, agora todos os números que eu adicionar aqui vão estar no formato de moeda, tá? Então, toda essa coluna vai estar no formato de moeda. Nós temos também o porcentagem, tá? Então, o porcentagem, se eu colocar aqui, por exemplo, 100 e clicar no porcentagem, então ele vai mudar o valor aqui. Para trabalhar com porcentagem, a gente tem que fazer o inverso. Primeiro eu clico no campo, ativo a fórmula de porcentagem, depois eu adiciono o número, tá? Então, olha, clico na porcentagem e adiciono o número. Assim, ele não vai fazer aquela modificação, ele não vai fazer uma conta de porcentagem, por exemplo. E o mesmo vale para o campo. Eu posso clicar aqui no G, clicar no sinal de porcentagem e agora todos os números que eu adicionar, eles já vão estar com o sinal da porcentagem adicionado sobre eles. Caso eu esteja trabalhando com um número muito grande, por exemplo, eu estou trabalhando com o número 1000 e eu queira colocar o separador de milhar,
eu tenho aqui a terceira opção, olha, separador de milhares. Então, posso clicar aqui e clicar nesse 000, que ele vai criar, então, o meu separador de milhar. Só que quando eu faço isso, perceba que ele adiciona um 00 depois, tá? 1,00. Se eu não quiser que apareça esse 00, é só eu vir aqui, ó, nessa opção diminuir casas decimais e clicar duas vezes sobre ela, que ele vai sumir, tá? Então aqui também serve para a gente trabalhar com isso. Por exemplo, se no resultado de uma conta deu uma dízima e eu quero deixar apenas duas casas decimais, eu posso clicar aqui e ir diminuindo até duas casas decimais, tá? Lembrando que ele vai fazer assim um arredondamento, tá? Para poder ficar aparecendo o número correto, ok? Então essas são as formatações que nós conseguimos fazer, tanto com as palavras, trabalhando aqui com a fonte e tudo mais, quanto para os números. Lógico que os números têm outras funções, outras formatações que a gente vai aprender mais à frente no curso, porque elas são um pouco mais complexas. Bom, pessoal, então vou selecionar tudo aqui de novo, apertar Delete para apagar. E vamos começar adicionando alguns itens aqui para a gente poder ver uma coisa bem legal na aula de hoje. Vou colocar aqui no A1 nome, no B1 endereço e no C telefone. E vamos adicionar alguns nomes aqui também, tá? Então vou adicionar o primeiro nome, o segundo. Para poder pular a linha é só apertar o Enter, tá, gente? Então se eu terminar de escrever e apertar o Enter, eu já vou para a linha de baixo. Vamos colocar alguns endereços fictícios aqui e também vamos colocar alguns telefones fictícios, ok? Ele está pegando aqui algumas formatações antigas da tabela. Se a gente quiser tirar, é só a gente apertar aqui uma vez cada um e voltar a fonte para automática, tá? Vou voltar também tudo para calibre. Aí, agora está da maneira que a gente queria. O que nós vamos ver na aula de hoje? Nós vamos ver como que a gente pode inserir linhas e colunas dentro dessa nossa tabela, tá? Você percebe que nós colocamos aqui, ó, nome, endereço, telefone, mas nós não colocamos um título para essa tabela. É interessante que ela tenha um título. Então, quando acontecer esse caso, precisar inserir uma linha, a gente vai fazer o quê? A gente vai clicar sobre o número 1, tá? E eu tenho duas formas de fazer isso. Eu posso clicar com o botão direito, vir em inserir, e ele então vai inserir uma linha acima, tá? Essa é uma primeira opção. Ou então eu posso vir aqui em cima na minha barra de tarefas, na opção inserir e inserir linhas na planilha, tá? Assim ele vai inserir também uma linha ali em cima. O mesmo vale para colunas. Se eu quiser adicionar uma outra coluna no meio dessa tabela, eu vou clicar na onde eu preciso adicionar essa coluna, botão direito, inserir. Ele sempre vai colocar antes. Então, se eu selecionei no caso aqui o antigo B, ele vai criar uma antes. Se eu quiser aqui antes do D, eu clico no D, ele vai criar uma coluna antes, tá? Então, com isso, a gente consegue inserir colunas aqui na nossa tabela. Agora, caso contrário, a gente precise excluir colunas e linhas, também da mesma forma. Seleciono, clico o botão direito, excluir. Aqui em cima também eu vou ter a opção, tá? Então, eu posso ir clicando e excluindo. Tudo isso vale para linhas e também para colunas. Bom, pessoal, uma outra opção também bem bacana que nós temos no Excel é adicionar comentários à nossa planilha. Então, por exemplo, eu posso vir numa célula aqui, por exemplo, na célula telefone, e clicar com o botão direito e ir na opção inserir comentário. O comentário é uma notinha que vai ficar marcado aqui, tá? Então, a gente pode colocar assim, ó, telefone de contato do cliente, por exemplo. Então, quando eu clicar para fora, agora quando eu passar o mouse sobre o telefone, ele vai aparecer essa notinha aqui para mim, tá? Essas marcações, essas anotações, elas são muito úteis quando a gente está trabalhando com uma planilha grande e a gente quer deixar comentários. Então, a gente fez alguma coisa ali, a gente pode deixar marcado como um lembrete ou então com uma instrução para uso daquela tabela. Então, sempre que você precisar adicionar uma notinha, você lembra o botão direito, inserir comentário, tá? E ele vai ficar com um comentário ali
para a gente poder trabalhar. Bom, pessoal, então sempre quando nós terminarmos um arquivo, é importante a gente salvar ele, tá? No Excel isso não é diferente. Para salvar um arquivo no Excel é muito simples, então a gente pode clicar aqui na opção Arquivo e depois clicar em Salvar, tá? Para poder salvar, eu vou ter que escolher um local dentro do meu computador. Eu sugiro que vocês salvem em Documentos. E até lá em Documentos, que você crie uma nova pasta, tá? Com o nome de curso Excel, ok? E aqui dentro você salva o seu arquivo. Para poder salvar o arquivo, você vem aqui ó, em nome do arquivo e altera ele para, no caso aqui, aulas iniciais, ok? E você tem que verificar aqui embaixo o tipo de arquivo. Como a gente está usando o Excel mais novo, né, as versões mais novas, você percebe que o tipo do arquivo é .xlsx, tá? Esses arquivos vão funcionar no Office 2010 para frente. Se você tem um Office mais antigo, essa extensão não vai funcionar. Então, o que você tem que fazer? Você tem que modificar a extensão para aqui, ó, .xls, que é uma versão mais antiga. Mas você também consegue salvar o seu arquivo como PDF, caso você queira enviar ele para uma pessoa e a pessoa não consiga modificá-lo, e diversos outros formatos também, tá? No caso nosso, nós não vamos modificar aqui esse tipo de arquivo, ok? Feito isso aqui, você vai clicar em salvar e assim o seu arquivo vai estar salvo. Então, mesmo que você feche ele, vai estar garantido o seu trabalho. É importante que você, logo quando você cria o projeto, você já salve ele, tá bom? E já vai sempre salvando para não ocorrer problemas como uma queda de energia e tudo mais, você perder tudo que você fez, ok? Para criar um novo arquivo, é muito simples também, a gente clica em arquivo novo e aqui já vai estar aqui, ó, pasta de trabalho em branco. A gente clica sobre ele e a gente vai ter um arquivo novinho aqui para trabalhar, tá? Então aqui a gente já pode trabalhar com qualquer outro arquivo, com outra planilha qualquer. Se eu quiser abrir uma planilha, então vem em arquivo, abrir, tá? Ou então eu posso escolher aqui nas recentes, né? As últimas planilhas que a gente trabalhou vai estar aqui. Mas se eu clicar sobre abrir, eu posso ir procurar aquela minha planilha. No caso, eu salvei dentro do OneDrive. Se você salvou dentro de documentos, você vai clicar em computador, tá? Curso Excel. A gente vai achar o arquivo, a gente clica sobre ele e clica em abrir. E ele então vai ser aberto. Então, isso que é importante a gente entender na aula de hoje. As opções de salvar, novo documento e abrir um novo documento aqui no Excel, tá? Uma questão interessante é a diferença do salvar e salvar como. O que significa isso? Por exemplo, eu tenho aqui o arquivo aulas iniciais. Se eu fizer qualquer edição nele e clicar em salvar, ele vai salvar esse arquivo aulas iniciais. Se eu não quiser salvar sobre ele sem criar um novo arquivo, aí a gente clica em arquivo salvar como. Você já vai perceber que ele vai abrir para mim a opção de eu criar um novo nome para esse arquivo. Então, posso colocar aulas iniciais 2 e assim eu crio uma cópia desse arquivo, tá? Isso aqui é importante você fazer quando você faz uma edição de um arquivo e você não tem certeza se você fez da maneira correta, né? Ou então quando você quer deixar uma cópia de segurança, né, de uma versão antiga de um arquivo que você trabalhou. Então, você pode usar o salvar como para isso também. Bom, pessoal, então já estou aqui com uma nova planilha totalmente em branco e agora nós vamos criar a nossa primeira planilha, tá? Ela vai ser uma lista de clientes, então uma planilha bem simplesinha só para a gente testar tudo que a gente aprendeu até agora, ok? Então, para isso, o que nós vamos fazer? Aqui na primeira linha, na primeira coluna, no A1, nós vamos colocar assim, ó, cadastro de clientes da empresa. Ok? Não tem importância ele passar aqui para frente, tá? A gente vai deixar dessa maneira mesmo. Na célula 2, nós vamos colocar assim, ó, de código, né, desse cliente, na frente, nome, depois sobrenome, telefone, e-mail
e endereço. Agora, o que a gente vai fazer? Eu quero que vocês adicionem para mim alguns clientes, tá? Então, pode adicionar uma lista aí com 10 clientes, colocando o código, né, que pode ser sequencial ou não, tá? O nome, sobrenome, telefone, e-mail e endereço. Eu vou pausar o vídeo e quando eu terminar, a gente continua. Certo, pessoal? Então, tendo feito a edição desses itens, se vocês quiserem copiar minha planilha, vocês podem também. Na próxima aula, nós vamos aprender a formatar ela e deixar ela bonita, né? Porque olha só para você ver, assim da maneira que ela está, ela, né, não diz muito, não aparenta ser uma planilha. Na próxima aula, então, nós vamos aprender a formatá-la, ok? Bom, pessoal, então vamos começar a formatação da nossa planilha. Vamos começar aqui pelo título dela. O título dela, o que nós vamos fazer? Nós vamos clicar e segurar sobre o A1 e arrastar até o F1, tá? Então, essa linha toda, e nós vamos clicar sobre mesclar e centralizar. Assim, a gente já vai ter aqui um título bacana para a nossa tabela. Eu também vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho dela, tá? Eu vou trazer basicamente ela, olha, para a linha do 2, tá? Assim ela vai ficar um pouco maior. Esse texto que está aqui abaixo, para me deixar ele centralizado, eu tenho essa segunda opção aqui, ó, que é o alinhar ao meio, tá? Então, se eu clicar sobre ele, eu vou alinhar esse texto ao centro. E eu também vou modificar aqui, ó, deixando ele em negrito e vou modificar também a cor de fundo, tá? Então, vou colocar um azul um pouquinho mais escuro e a letra em branco, tá? Também vou modificar a fonte. Vou escolher uma fonte que eu gosto bastante, que é a Tahoma. Certo? E vou colocar o tamanho dele, número 12. Ok? Beleza, já tem aqui o título pronto da minha tabela. Agora, o que eu vou modificar é essa linha fina aqui de baixo. Vou fazer a mesma coisa, vou duplicar o tamanho dela, tá? Colocando ela aqui com mais ou menos 40 pixels, alinhando isso aqui ao centro e também ao meio, tá? Para poder ficar bem bonito. E vamos colocar as mesmas formatações. Como aqui não coube o tamanho, é só eu clicando entre o A, B, C, D, E e F, que ele vai ficar bem marcadinho ali para mim, ok? Beleza, tenho aqui pronto o meu cabeçalho. Agora, uma outra formatação bacana da gente fazer também é adicionar bordas nessa nossa tabela. Então, eu clico e seguro sobre ela e seleciono toda a minha tabela. E eu vou vir aqui nessa função aqui, ó, borda, né? Que no caso aqui está selecionado borda inferior. Só que o que eu vou fazer? Eu vou clicar na setinha e vou escolher todas as bordas. Assim, olha, tudo vai ficar com borda. E agora a minha tabela está muito mais apresentável, tá? Então, eu posso selecionar tudo de novo e vir aqui e colocar a borda mais espessa nas laterais. Então, olha só que bacana. As bordas laterais ficam também mais grossas. Essas bordas mais grossas eu posso estar adicionando aqui também no cabeçalho. Aí ele separa bem bacana aqui o cabeçalho do restante dos itens, tá? Os restantes dos itens aqui também eu posso estar formatando, selecionando todos e passando para a fonte Tahoma. Como vai acontecer deles começarem a invadir campos, é só eu ir clicando e organizando os tamanhos aqui, ok? Muito bem. Caso eu queira continuar com a formatação, eu posso, por exemplo, colocando os códigos também na mesma formatação da barra de cima, tá? Então, assim, olha, para vocês verem, daquela primeira tabela que eu tinha, agora eu tenho uma tabela muito mais bonita e muito mais apresentável para que a gente possa fazer a impressão dela. E é assim que a gente vai fazer. Quando a gente estiver trabalhando com planilhas mais à frente, eu vou mostrar a planilha inicialmente que a gente vai trabalhar, antes da gente começar a inserir dados e fórmulas nela, e vocês vão montar ela para mim, tá? Essa é uma forma de montar uma planilha. Lógico que tem outras formas que a gente vai ver ao longo do curso, como que a gente vai fazer isso. Bom, pessoal, vamos agora preparar essa nossa planilha para impressão. Para a gente fazer isso, a gente vai vir aqui na opção Layout de página,
tá? Então clique em layout de página e agora eu venho aqui embaixo e modifico a visualização. Eu posso estar usando a visualização do layout de página, onde vocês vão ver que a minha planilha ela está ocupando o espaço, né? No caso aqui, ela está ocupando o espaço de 2 folhas, tá? Não está dando para adicionar ela numa folha só, está tendo uma quebra. Ou então eu posso estar adicionando na visualização de quebra de página, que ele mostra certinho para mim aonde que está quebrando a página, que é aqui, ó, no F. E como que a gente vai fazer para corrigir esse problema? Bom, tem várias formas que a gente pode fazer isso. A mais simples é a gente trabalhar nas margens. Então nós temos aqui a nossa tabela e se a gente clicar em margens, nós vamos ver que nós temos aqui, ó, selecionado margens personalizadas. Mas eu posso estar usando margens normais, margens largas ou margens estreitas. E perceba que quando eu usei as margens estreitas, aí a minha tabela ela conseguiu ser inserida em uma folha só. Então, com uma pequena modificação aqui, a gente já conseguiu modificar, né, e fazer a nossa planilha caber em uma folha só. Lembrando que aqui a orientação dela está retrato, tá? É a folha em pé. Se eu quiser que a minha tabela fique deitada para caber mais itens na impressão, então eu venho aqui na opção orientação e passo ela para paisagem. E olha só, no modo paisagem a gente conseguiria, no caso, vir até o K, tá? Então eu posso estar adicionando mais itens aqui a essa minha tabela, ou então eu posso estar aumentando os espaços, tá? Então perceba que mesmo eu estando aqui na visualização layout de página, eu consigo fazer as alterações necessárias para que a minha tabela fique melhor apresentável, tá? Então eu posso fazer essas modificações aqui e posso também voltar na opção original e agora aqui vai aparecer, olha, esse pontilhado. Esse pontilhado que apareceu aqui é a quebra de página. No caso, ele está aparecendo assim porque a orientação está paisagem. Se eu mudar para retrato, olha só, ele vai cortar o endereço ali de novo, tá? Então, quando eu estiver trabalhando com tabelas que vão ser impressas, é importante a gente vir sempre no layout de página, tá? E visualizar como que está ficando essa impressão. Se está ficando uma impressão bacana ou não. Tá? Caso eu queira criar margens personalizadas, a gente clica aqui em margem e vem aqui na opção margens personalizadas. E aqui eu vou adicionar quanto de margem eu quero à esquerda, quanto à direita, quanto de cabeçalho, superior, inferior e de rodapé. E agora, depois que eu adicionei essas margens, se eu vim aqui em arquivo imprimir, você já vai ver como a nossa tabela vai ser impressa na folha, tá? Então, se eu clicar em imprimir, ele vai gerar isso aqui. Eu tenho uma outra opção também, aqui em margens e em margens personalizadas, que é a opção centralizar na página. Então, eu posso centralizar horizontal e vertical. Então, aqui, ó, você vê como que vai ficar. Se eu der OK e vir aqui em arquivo imprimir, vocês vão ver que a minha tabela ela ficou bem centralizada no centro da página, tá? Isso aqui para uma exibição, para você entregar um relatório, é bem bacana, né? Você deixar ele bem centralizado, caso ele não ocupe toda a página, tá? Então essa é uma opção também quando a gente está enviando um arquivo para impressão.